A tentativa de limitar decisões monocráticas do Supremo é positiva, necessária e urgente. O Supremo fez a festa ao longo dos últimos anos com decisões monocráticas. E decisões monocráticas, exceto em casos especiais, habeas corpus, decisões monocráticas temporárias desse tipo, exceto nesses casos, são, na verdade, uma desmoralização do Supremo, porque o Supremo não é constituído por 11 tribunais, onde cada juiz tem poderes extraordinários. Não, o Supremo é um colegiado. Então as decisões não podem ser monocráticas, exceto temporariamente em casos especiais onde direitos fundamentais estão sendo violados. O Lula tinha que dizer que assim, o PT é o PT, ele é ele, tentar se desvincular a essa altura do campeonato. Assim, era para dizer, olha, a nota está errada, o PT tem que refazer essa nota, está ficando ruim para o PT. E cobrar uma mudança da nota, porque o PT não mudou até hoje a nota. Assim, se precipitou, fez errado e vai continuar no erro. O PT ajuda a desgastar a popularidade do Lula com essa nota. E está emparedando seus candidatos no Brasil inteiro. E quem vai pagar por isso é o próprio presidente Lula. Não dá agora só para dizer, ah não, o PT, eu sou eu também. Não, não é isso. Ele tem que cobrar do PT justamente esse posicionamento errado. Essa é a primeira questão. Eu acho que o Ariel descreveu claramente por que a Venezuela é uma ditadura. Na Venezuela, a gente teve autogolpe quando a oposição ganhou no ano de 2015. Então, desde então, aquilo é uma ditadura. E foi se agravando a ditadura. E a grande questão, o Lula está fazendo recalibragem em cima do discurso. Ele falava no passado que era uma democracia, que lá tinha eleição. Agora que é um regime desagradável, ele fala com muita dificuldade. Ele faz esse reposicionamento com uma dificuldade enorme. A gente vê até a expressão corporal, a fala dele em ter que fazer críticas à ditadura de Maduro, mas ele não reconhece que é ditadura. Fala que tem um regime com viés autoritário. Ora, diante de tudo que a gente está vendo, o questionamento que o presidente Lula não responde, e até agora um silêncio constrangedor, é esse massacre que a gente está vendo à oposição. Os oposicionistas estão escondidos, temerosos, perseguidos, presos, já temos aí dezenas de mortes. Então o regime que era uma ditadura no nível, agora está com uma ditadura escancarada. Se a gente for lembrar do título do livro do grande Hélio Gaspari. Então você tem de fato todos os elementos de uma ditadura. Então você tem o rabo de gato, você tem o pelo de gato, tem a orelha de gato, e vai dizer não, não é gato. Entendeu? É isso que o Lula está fazendo. Então, assim, fica difícil esse tipo de fala. Agora tem, ele está recalibrando. Ele está recalibrando pelo aquilo que a gente já falou aqui, porque a popularidade começa a ser sentida. O governo tem essas informações de quanto esta postura do Lula em relação à Venezuela, em relação ao Maduro, como isso tem criado um desgaste. Mas se ele não faz uma fala mais contundente, fica assim, desconfortável para fazer a crítica, isso não vai surtir o efeito esperado nessa recalibragem de posição. E é isso que a gente está vendo nesse exato momento. Pois é, pessoal, como vocês podem ver aí, então, o governo Lula está sendo abandonado, ou talvez não tenha caído o Pix, mas é um fato que as mídias que hoje são esquerdistas estão batendo nele. E, pessoal, o Congresso tomou mais uma decisão. Ontem, vocês sabem, que o Arthur Lira finalmente, colocou na mesa a votação lá para limitar os poderes do STF, tirar essas decisões monocráticas e também que o Congresso possa derrubar decisões do STF se eles acharem que devem. E agora, hoje, a história já mudou um pouco, pessoal, e eu preciso mostrar para vocês. Olha só, a Câmara e o Senado solicitam ao STF que suspenda a decisão de Dino que bloqueou o pagamento de emendas, pessoal. Vamos dar uma olhada na matéria, olha só. Nesta quinta-feira, dia 15, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e vários partidos políticos protocolaram um pedido para a suspensão dos atos do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, relacionado às emendas parlamentares. A iniciativa conta com a assinatura da mesa, das mesas diretoras de ambas as casas legislativas e das legendas PL, União Brasil, PP, PSD,
PSB, Republicanos, Solidariedade, PSDB e PDT. Os parlamentares contestam as decisões monocráticas que foram proferidos por Dino recentemente. Ainda essa semana, o ministro ordenou a suspensão de todas as emendas impositivas apresentadas pelo Congresso ao orçamento, pessoal. Então, por que que o STF finalmente foi para cima do, né, quer dizer, por que que o Congresso finalmente foi para cima do STF? Por que que eles se mexeram? Foi por causa do povo? Foi por causa das provas, né, que foram soltas contra Moraes? Não, só se moveram porque o STF mexeu em seus bolsos e isso revoltou o Congresso e agora estão tentando negociar. Então não se enganem, não acham que o Congresso está agindo pela gente, indo para cima do STF. Não é o caso. Se o STF voltar atrás, se o STF não decidir não mexer no bolso dos parlamentares, é muito provável que sim, os parlamentares, eles deixem isso para lá. Não, vamos votar outro dia então, já que o STF recua. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. O Congresso agora está tentando sim negociar com o STF, negociar ali com os ministros e a gente precisa acompanhar, né, sobre o que está acontecendo. E por quê, pessoal? Porque o STF quer a suspensão das emendas parlamentares. Olha só. A principal questão levantada pelos deputados e senadores é sobre a falta de transparência das emendas impositivas. Na decisão dessa semana, Dino determinou a suspensão até que as novas regras de transparência e rastreabilidade dos recursos sejam estabelecidas. E isso é bom, né? A transparência no dinheiro público, para onde está indo o nosso dinheiro. Essa medida não afeta apenas as emendas individuais, mas também as emendas das bancadas estaduais, que são apresentadas de forma coletiva. A ação do ministro visa garantir uma melhor utilização dos recursos públicos e evitar possíveis desvios ou mau uso das verbas, pessoal. E quem está contra a decisão do Flávio Dino? O pedido de suspensão dos atos de Flávio Dino foi apresentado por uma ampla coalizão de partidos e parlamentares, incluindo PL, União Brasil, PP, PSD, PSB, Republicanos, Solidariedade, PSDB e PDT. Qual que é o próximo passo? A liminar do Dino será apreciada pelo plenário do STF em uma sessão marcada para sexta-feira, dia 16, que no caso foi ontem. A análise do plenário será crucial para definir o futuro das emendas e implementação das novas regras de transparência. Inclusive, já formaram maioria, tá? 6 votos já foram favoráveis. Então, por isso que causou todo, né, esse remédio no Congresso, porque formaram maioria e o Congresso se enlouqueceu. Enquanto isso, os parlamentares esperam que o Supremo reconsidere a decisão do ministro e permita a continuidade das emendas, enquanto se discute e se implementa um sistema maior de transparência. Então, tá tendo esse embate aí do STF, da Câmara, a gente vai aguardar aí novas informações, peço para você se inscrever e também, né, deixar aqui o seu like e o seu posicionamento aqui para você receber as próximas notícias, pessoal. E o Moraes, né? E o que aconteceu com a situação do Moraes? Saiu tudo aquilo e ficou por isso mesmo? Não, pessoal. Como eu já disse aqui diversas vezes no meu canal, tudo que saiu foi pouca coisa comparado ao que tem. Tem 6 gigas de conversa entre assessores. Só usa sua cabeça aí nesse momento. Pensa comigo. Pensa em tudo que aconteceu no Brasil desde que o ministro Alexandre de Moraes assumiu o TSE. Pensa, tudo aconteceu, todas as perseguições, pessoas que foram presas, pessoas que foram caçadas, pessoas que foram afastadas, pessoas que foram exiladas. Pensa em todos esses episódios. Tem conversa disso tudo. Você acha que vem mais coisa por aí? É óbvio que vem. E o Augusto Nunes, pessoal, arrebentou, acabou com o Alexandre de Moraes e eu quero trazer essa reflexão para vocês. Olha aí. De novo, o Silvio, está só começando. Está só começando. Mas o que sabemos já é suficiente para dizer o seguinte: não me surpreende, né, não me surpreendem as manifestações do decano, do presidente, dos representantes ali da cúpula do Supremo pelo seguinte: eles estão homenageando o homem que fez o serviço sujo por eles durante anos.
Era mesmo, tá certa, Carmen Lúcia, o homem certo no lugar certo. Eles precisavam de alguém sem escrúpulos, sem nenhum respeito a princípios jurídicos, para fazer o que fez o Alexandre de Moraes. Então, alguma gratidão eles têm de demonstrar. Começo de conversa. Segundo, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é assunto de jantares que o nosso decano tem com amigos. Ele disse que foi cooptada por ele. O Gilmar disse que foi cooptada. Cooptada, eu sei, é o seguinte, para traduzir o palavrão. Cooptação é você fazer com que alguém faça tudo que você quer. Pronto, está cooptado. Ele, quando foi cooptado pelo Gilmar, ela é um Gilmar na sua versão feminina. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ele já votou em todas as direções, já elogiou a Lava Jato, já disse que a Lava Jato, já disse o contrário do que diz agora, ó, um bando de torturadores aí treinados pela CIA, mas ele já disse que a Lava Jato estava tão certa que devolveram o dinheiro. Então, o Gilmar vai jogando onde interessa. Agora, ele é o chefe da bancada, vai ter que pagar por isso também, porque ele dizia, entre outras coisas, que a prisão prolongada, toda prisão prolongada, que não tenha sido resultado de uma sentença, é tortura. Então ele concorda com a tortura. O Barroso também se manifestou em defesa não viu nada de errado no que fez o Alexandre de Moraes. Ele também não viu nada de errado no que fazia o João de Deus e o Cesare Battisti. Esse consegue enxergar inocente até num serial killer de filme americano, quando convém. Mas vai aparecer mais coisa para ele examinar. A gente tem de ter paciência. Pois bem, eles usam, como eles entraram lá no caso da Revista Oeste, eles também me dão direito de falar na primeira pessoa. Tá? Eu conheço os ministros do Supremo, todos eles, já entrevistei quase todos. Eles me conhecem também. E devem ter conhecido um pouco mais, porque pediram que o jeito lá, o nosso perito dos diálogos, como é que é o nome dele? Eduardo Talhaferro. Ele desse um jeito, procurar as coisas e tal. Então deve ter procurado isso aí. Certamente procurou alguma coisa sobre o Zé Roberto Guzzo, eles conhecem. E o Guzzo também conhece. Então é o seguinte, esses caras, eu não dou a eles o direito de me envolver em qualquer coisa ligada a golpismo, porque eles me conhecem e sabem que isso é canalice. Canalice. Alguns deles, começando pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes nasceu no dia em que foi promulgado, foi decretado o AI-5. E eu já estava tentando defender a democracia. Agora vem apresentar o Alexandre de Moraes como salvador da democracia brasileira. Ele é a maior ameaça ao sistema democrático brasileiro. Pelo que fazia e pelo que fez sem que a gente soubesse e estamos descobrindo agora. Ele defende a democracia e nós, da Revista Oeste, somos os golpistas. Eu quero que eles expliquem, porque o Barroso disse, não, ele só pediu providências contra pessoas já investigadas e tal. O que o Constantino fez para ser investigado? Em que momento o Constantino agiu a favor do golpe? Então vamos personalizar isso também. Eles falam, não, o homem é intocável. O Alexandre defendeu a democracia num momento difícil. Mentira. Mentira. Ele escolheu um lado e não conseguiu investigar ninguém do lado que ele pretendia ver no poder para formar o consórcio que existe hoje governando o Brasil. E o mandato está chegando ao fim graças a essas revelações que, repito, só começaram.
Em que momento eu fui golpista? Faz muito tempo que eu trabalho publicamente e vi o aparecimento de cada um. Eu nego a eles o direito de me fazer qualquer tipo de acusação. Eu nego, eu tenho o direito de acusá-los agora de serem coniventes com um crime explícito e comprovado. O réu, repito, é o Alexandre de Moraes e, por consequência, todos os que o apoiarem também devem ser julgados. Eles estão tentando justificar porque não entendem disso e não sabem que uma série jornalística desse tipo não começa com o principal. Ainda vai aparecer mais coisa. O silêncio de alguns ministros, eu espero que seja um silêncio apenas cuidadoso e temporário, por um curto período, que é a hora de eles começarem a se manifestar em nome dos brasileiros indignados. Eles estão irritados com o que nós dizemos, nós é que estamos. É o povo brasileiro. O Alexandre é tão popular, tão querido por ter defendido a democracia, candidate-se a qualquer cargo ou apareça na Avenida Paulista. Os seus apoiadores devem promover uma manifestação em favor do Alexandre de Moraes. Por que não convocam? E está na hora da oposição também partir para cima deles. É essa a expressão. Eles estão enfraquecidos. É o discurso violento de quem se sente fraco. Tá? Nenhum ditador, e o que há é uma ditadura do judiciário, como ficou claro, na sessão em que eles elogiaram o Alexandre de Moraes, o que há é uma ditadura acabando. Se insistirem nos mesmos métodos, vão sair mais cedo. Por enquanto, o Alexandre de Moraes está investindo contra alvos inviáveis no momento. Um exilado, né? Outra pessoa já está punida, etc. Não podemos permitir que recomecem prisões e punições. Está brigando com Elon Musk, sobe a... Exatamente o que ele disse aqui, pessoal. O STF está enfraquecido. Neste momento, todos estão expostos, principalmente aqueles que estão defendendo Alexandre de Moraes, porque as provas que estão saindo, que já saíram, que vão sair, estão incriminando cada vez mais Alexandre de Moraes, onde ele usava o seu poder para fazer o que bem queria e irregularidades. Muitas irregularidades, usando o seu poder para investigar pessoas. Pessoas sem foro privilegiado para punir pessoas, escolhia a dedo, ele em seu celular, em um dia comum, numa sexta-feira à noite, olhava quem estava criticando ele, printava e mandava para os seus capangas. Forge o seu relatório, dê o seu jeito. Isso aqui é inadmissível. O povo brasileiro não pode aceitar, com todas essas provas fora aí que vazaram, é o momento ideal para a gente ir para cima do STF. Não é ataque à democracia, não é terrorismo antidemocrático, não. Nós estamos cobrando justiça. Um homem que age fora da lei, que não respeita o devido processo legal. Precisamos continuar indo para cima e dia 7 de setembro é o grande dia. É o dia em que o povo brasileiro vai falar: Supremo é o povo, vocês não mandam em nada. Vocês não podem fazer o que quiserem. Nós precisamos dar esse recado, tá ok? Por isso toda essa comoção que está acontecendo agora. Por isso toda essa mobilização. E vamos continuar nos mobilizando até o dia 7 de setembro. Para alcançar o máximo de patriotas e todos, sem exceção, todos que se preocupam com o Brasil verdadeiramente não podem ficar nos seus sofás sentadinhos. Repito aqui, será uma manifestação, uma mega manifestação, com certeza pacífica. Vocês não precisam se preocupar. Pacíficas, em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. E com um grito. Não estamos pedindo nada de mais. Queremos o impeachment de Alexandre de Moraes.
Esse é o nosso grito. Queremos que esse juiz, que se acha o dono do país, que se acha o imperador do Brasil, que manda e desmanda, que prende e desprende, que cala e descala, nós queremos que ele caia. E aqueles ministros que estão coniventes com eles vão ser investigados e vão ser punidos igualmente. O povo brasileiro está cansado e nós precisamos aproveitar esse momento em que eles estão fragilizados e, além de estarem fragilizados, o Congresso está no embate agora com eles. Então, com a pressão de parlamentares e com a pressão do povo para cima do STF, amigo, não tem como eles se manterem no poder. Pelo menos os seus pares ali, os próprios ministros, vão ter que fazer alguma coisa para desvincular a imagem do Moraes, porque o STF hoje está desacreditado. Uma corte que, né, como diz as palavras do próprio Augusto Nunes, uma ditadura judicial, onde juízes pensam que mandam em tudo. E isso não pode acontecer. Por isso que eu peço para vocês me ajudarem a compartilhar esse vídeo, a enviar para mais patriotas e convocarem mais e mais patriotas para as manifestações pacíficas, em defesa do nosso Estado democrático de direito, em defesa da nossa democracia, em defesa do nosso povo brasileiro, que vem sofrendo na mão desse cara. Isso é muito importante, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua opinião. Comenta aqui embaixo também da onde você fala, qual é a sua cidade. É muito importante o seu posicionamento, tá? E compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp para que mais e mais patriotas venham aqui ver o que está acontecendo. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.